Bom, essa foi uma rodada introdutória, né? Onde cada participante da mesa falou um pouco sobre a sua história de vida, sobre seu trabalho, né? E eu separei aqui, fiz uma colinha não tão pequena, uma colinha que ficou um pouco grande, porque os assuntos são bem diversos e trazem problematizações bem interessantes que vale a pena discutir. E eu, como mediador aqui, eu tenho que elaborar uma pergunta. Então, por exemplo, a Melinha trouxe vários pontos interessantes, né, sobre a questão da formação histórica, né, e problemas estruturais aqui do país, onde o pastor Ariovaldo também falou bastante sobre isso, por exemplo, a gente está num país que, historicamente, ele foi construído para ser assim, né? Você pegar o período pré-colonial, onde essas verdades que a gente vive hoje foram construídas, né? O Brasil foi construído para ser esse país racista, foi construído para ser esse país desigual, ele foi construído para ser esse país homofóbico, né? E essa realidade a gente está vivendo desde que começou aqui a formação do Brasil colônia, né? Daí a Rita vem com a questão do corpo como resistência, que é uma coisa que sabe é um termo muito forte, né? O pastor Ariovaldo também vem com essa questão dessa frente progressista, né, dentro da frente evangélica, né? Isabel trouxe aqui já trouxe uma provocação muito legal, assim, tipo, as águas estão se encontrando, será? Né? E Cleiton acabou de colocar essa provocação aqui já, tipo, como é que a gente se cuida, né? Como é que a gente trabalha essas questões? Então, eu acho que a pergunta que eu quero fazer, e vocês... É uma pergunta só e vocês respondem da maneira que achar necessário, o que a gente tem feito? Entendeu? O que a gente tem feito de positivo, entendeu? Que vale a gente continuar, e o que a gente tem feito de negativo ou que não está funcionando. É uma provocação também. E pensando nessa questão tipo, do olhar para... Lógico que a gente tem que olhar para o passado, mas a gente tem que olhar para frente também de como a gente se cuida nesse furacão que a gente está vivendo aqui. Acho que essa provocação inicial que eu quero deixar aqui. E a Melinha começa? Cada situação aqui é mais difícil que a outra. Vamos tentar. Eu acho que o que nós estamos vivendo não é só aqui nós, né? O mundo. Tá difícil, né? Ontem eu estava com as argentinas. E a Argentina, o governo declarou moratória, né? O governo não vai pagar a dívida para com a FMI, que não tem. E, ao mesmo tempo, que seria bom que ele não pagasse a dívida até, né? Porque o FMI nos deve a todos os povos aqui da nossa região. Eles é que tinham que pagar para nós, né? Porque eles levam muitas riquezas nossas. Mas acontece o seguinte, que a Argentina não tem dinheiro e o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza. Quer dizer, o governo Macri é o governo do neoliberalismo, declaradamente, da extrema-direita, né, convencido de que essa é a solução para a humanidade, né? E agora chegaram à conclusão, ontem, conversando com as argentinas, eu vi o seguinte, eles chegaram à conclusão que a Argentina está mais miserável do que Venezuela, que eles tanto combatem. Então, quer dizer, a situação do mundo, pelo menos da nossa região aqui, é de extrema violência, no sentido econômico, no sentido político, no sentido social, principalmente. Nós estamos vivendo uma extrema desigualdade, miséria. Nós estamos... gente, é até difícil falar de trabalho com tanto desemprego, né? Eu já vi... E o pessoal fica assim meio maluco, né? Fica meio maluco, assim, porque eu já vi
gente falando que agora a gente não trabalha mais com essa categoria trabalho. Eu falei, é cômodo, né? Porque não tem mesmo, né? Então já reduz, não vamos nos preocupar com os direitos trabalhistas, com a aposentadoria, né? Porque, entendeu? Quer dizer, isso é um absurdo, né? Porque o trabalho é que nós somos fruto do trabalho. E nós somos da classe trabalhadora, que ninguém vive sem trabalhar. Nós dependemos disso para a nossa sobrevivência. Trabalho para nós é sobrevivência. Não tem como abrir mão dele. Agora, então, eu vejo o seguinte, um passo tem sido dado, porque, olha, essa história de que nós não fazemos nada, nós fazemos ninguém, olha, nenhuma de nós merece o que está acontecendo, nem aqui, nem no mundo. Gente, eu sou filha de trabalhador, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu estou com 74, minha vida é 60 anos de trabalho. Desse trabalho assim que você vai lá, sabe, lá fora, assim. Eu não falo do trabalho de casa, porque nós mulheres, a divisão sexual e racial do trabalho é desigual, historicamente falando também. Porque ninguém sai de casa sem o nosso trabalhinho invisível, né? Que ninguém valoriza, não tem valor econômico, não tem valor jurídico, não tem valor social. Enfim, o trabalho, então nós não merecemos, não. Agora, eu vejo uma reação, eu fico pensando, como as pessoas perguntam, e como é que foi lá na ditadura e agora, toda hora. Na ditadura a gente não tinha tanta consciência das nossas diferenças como nós temos hoje. E essa consciência nos dá força, nos fortalece, nos revigora. Eu sou dos movimentos identitários, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar com as classes sociais, mas também com as nossas diferenças sexuais, diferenças diversas, enfim, né? Como ela bem falou, Isabel falou aqui, não é a mesma coisa que desigualdade, né? Nós temos que fortalecer as diferenças, isso aumenta a nossa criatividade, o nosso potencial, né? O nosso potencial vai para a rua, vai para o cenário político, isso nós precisamos fazer. Agora, desigualdade não, desigualdade é uma construção histórica que nós temos que enfrentar, que o capitalismo, o neoliberalismo avançam e cada vez aprofundam mais essas desigualdades, nós temos que enfrentar. E eu vejo que esses movimentos é que estão dando conta. Então eu vejo isso como uma coisa interessante. Agora, eu ainda acho que está faltando alguma coisa para nós, né? Está faltando um tempero aí, porque só os movimentos trazendo as nossas identidades, trazendo a nossa, que é fundamental, não vamos para trás, né, gente? Não vamos voltar para trás. Embora o homem volte para trás toda hora, né? Tem hora que eu acho... Agora eu fico impressionado, porque você sabe que os cemitérios em São Paulo vão ser privatizados, né? Os cemitérios vão ser privatizados. O pessoal, antes de eu vir aqui, já tem que ir lá para discutir a privatização do cemitério, como é que vai ser o enterro de pobre, entendeu? Aqui nessa cidade, que são muitos. Enfim, eu acho que nós estamos faltando esse projeto político que nos unifica. Isso está faltando. A gente tem que encontrar esse lugar para a nossa força multiplicar mais. Porque o que vem... E outra coisa, Isabel, vou falar com os homens aqui também. Nós, as mulheres, é que aguentaram o tranco na ditadura. Isso eu sou testemunho ocular. Ontem eu estava falando da anistia, que ontem foi o dia que foi aprovada a anistia lá em 1979, né? Foram as mulheres que começaram essa luta. Os homens apoiaram, uns com medo, mas outros apoiaram e tal. Mas medo todo mundo tem, né, gente? Agora, nós mulheres, nós temos medo, mas nós vamos para as cabeças. E eu acho que isso... a participação das mulheres vai ser qualquer projeto político que queira unificar, tem que garantir as mulheres, senão não vai ter essa unidade que nós tanto pleiteamos. Quando a gente bobeou
e não abrimos olhos quanto aos ataques misóginos a Dilma Rousseff, por que a Dilma Rousseff não pode governar o país tendo sido eleita 2 vezes? Por quê? Porque é uma mulher de esquerda. É uma mulher de esquerda e que tem opinião própria, pensa. Então, não pode, entendeu? Essa mulher, ela foi atacada, eu acho que até nós, feministas, não reagimos à altura, ninguém reagiu à altura, ninguém se deu conta. E achou que defender a Dilma era defender a Dilma. Por que eu vou defender a Dilma? Não é defender a Dilma, é defender a democracia. Nós não estamos percebendo isso, que tem pessoas que no espaço que elas estão ali, naquele papel, naquele lugar que elas ocupam, é você defender aquela pessoa. Você está defendendo a democracia, eu não estou defendendo uma pessoa. E nem estou defendendo uma pessoa porque é mulher. Foi isso que eu vi de muita gente. Você fica aí defendendo só porque ela é mulher. Não, é uma mulher que está ocupando um espaço e foi vítima, ela foi alvo da misoginia, gente. Olha, outro dia a Isto É me chamou para entrevista, eu falei, eu não dou entrevista para Isto É, não dou. Eu falei com eles lá. Por quê? Ainda falei com o jornalista, sabe por que eu não dou? Porque no dia lá em abril de 2016, vocês lutaram pelo golpe e não tiveram uma postura contra o golpe. E naquele golpe misógino, vocês puseram a Dilma com aquela boca enorme, que ela é ingovernável, que ela é histérica, que é a coisa mais machista, né? Chama de histérica. Ela é emocionalmente desequilibrada. Entendeu? Eu falei, então eu não dou entrevista, não dou mesmo. Eu falei, eu dou entrevista para todo mundo, mas para isso eu não dou. Porque eu não gostei, vocês nunca fizeram autocrítica, vocês tinham que fazer, mostrar, porque se chamaram o golpe com aquilo, todo mundo usou aquela foto, aquela capa, para mostrar que é essa que vocês querem, entendeu? E eu acho que outro momento que porque nós temos que ter valores éticos e democráticos, nós dos movimentos sociais. Eu sou movimento social, não sou de partido nenhum, mas eu acho que nós temos que ter o valor ético, porque a corrupção também é da alma e é da ética. Esse negócio de delação premiada, gente, isso é coisa mais antiética, mais absurda. Eu sou mineira, aprendi história lá em Minas Gerais um pouquinho, né? Um pouquinho, precisava mais. Mas eu aprendi um pouquinho que o Tiradentes era o nosso herói. Por quê? Ele não entregou nenhum companheiro. Ele morreu enforcado, foi condenado à forca, mas não entregou nenhum companheiro. E o Silvério dos Reis foi o que entregou o Tiradentes. Então, esse era traidor. O Tiradentes era o herói. Assim que eu aprendi a história. Agora, gente, que é isso? Delação premiada é coisa mais... Isso é antidireito, é antijurídico, é antiético. É um absurdo, um absurdo. Né? Tanto é que a gente não tem um princípio no direito em que a gente, sendo ré, a gente pode mentir, até mentir a gente pode, está lá. Porque, é claro, ninguém quer se autoacusar, se declarar ré ou réu. Agora não, é chique, eu falo, eu ganhei tanto, fiz não sei mais o quê, aquela delação tem não sei quantos, e aí vai para o Ministério Público, aquilo é protocolado e sancionado e homologado e não sei mais o quê. Gente, que é isso? Não, eu acho que a gente tem que entender dessas coisas, porque para a gente deixar de ficar rodando em volta do próprio rabo, sabe? Eu acho que a gente tem que ir para frente, sim, mas ir para frente conhecendo as coisas. Então, quando no dia 17 de abril de 2016, que teve aquela sessão naquele Congresso Nacional com os deputados para decidir se iam aprovar a abertura do processo do impeachment, e que o Jair Bolsonaro fez aquela declaração, votou pelo sim, é claro, e memória do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff. Que ele pense assim, é um direito dele. Agora, que ele faça
apologia da tortura dentro de uma instituição democrática, porque, inclusive, se ele estava ali usando o seu livre direito à palavra, foi graças a muita gente que morreu na luta contra a ditadura, porque o Congresso não era democrático, não era uma instituição democrática, aliás, nem podia ter partidos políticos. Então, naquele momento, gente, eu acho que os parlamentares, as parlamentares que eram contrárias àquela postura, não souberam reagir. Nós perdemos, você entendeu? Aquele instrumento que nós... Mínimo uma questão de ordem. Gente, o que é isso? Aqui tem um protocolo de funcionamento, aqui tem um regimento interno. Você não pode ter um decoro parlamentar, não é assim. Eu chego aqui e falo qualquer coisa. Ele fez apologia da tortura. E o caso Alberto Brilhante Ustra, só para esclarecer, porque muita gente até hoje não sabe que é o único torturador desse país que teve declarado pelo Estado brasileiro que é torturador. É o único. Porque se ele falasse outro nome, ainda podia ter dúvidas do ponto de vista do Estado. Mas não, ele foi o único declarado pelo Judiciário. Aqui de São Paulo, o Fórum João Mendes declarou o Ustra como torturador. No Tribunal de Justiça, porque ele apelou, também foi declarado torturador. Ele continuou apelando lá para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e foi. 3 vezes ele foi declarado. Isso não é transitado em julgado, essa sentença? Não foi, como diz o outro aí, na primeira instância, como botam Lula. Não foi. Foi na terceira. Então, é o único. Então, se a gente não tivesse sentido, porque a gente não adianta a gente querer virar a página da história sem conhecer essa história antes, sem ter esclarecido os fatos, as causas. Porque nós... Sabe por que eu chamo a atenção disso, gente? Porque nós estamos repetindo a história. E cada vez de uma forma mais trágica. Presta atenção nisso, presta atenção. Obrigada, Melinha.